Pré-treino e pós-treino, o que comer? Bom, gente, como vocês sabem aqui no canal, os vídeos são na minha casa. Então, já que a gente vai falar de comida, achei que nada mais justo seria gravar esse vídeo fazendo o meu lanche e o lanche do Digníssimo agora de tarde, que vai ser um cuscuz com frango e queijo. Cuscuz de frigideira, super prático, inclusive. Meu nome é Ana Lu Azevedo, eu sou nutricionista e já ajudei e ajudo centenas de mulheres a emagrecerem, terem mais saúde, elevarem a sua autoestima, conciliando a rotina corrida com o autocuidado. Se você é uma delas, não deixe de me acompanhar aqui no canal e se inscrever. Primeiro lugar, não quero ninguém reparando na bagunça da cozinha, tem prato ali pendurado, mas é isso. A gente tá em casa, tá? Então vamos lá, vamos falar de pré-treino e pós-treino, porque isso também é muito perguntado no consultório. Quando a gente fala de pré-treino, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o mais importante não é necessariamente o que vocês comem exatamente antes de treinar, mas sim o contexto do dia inteiro. E por que isso? Porque o primeiro estoque que a gente usa de energia no exercício físico é o glicogênio, que é um estoque que não é formado pelo que você está comendo imediatamente antes. Então, a refeição que você vai fazer antes de fazer o exercício vai depender de quanto tempo você tem entre a comida, né, entre a refeição e o exercício físico. Então, por exemplo, se você tem de 20 a 30 minutos para comer alguma coisa e fazer o seu exercício físico, esse é o único momento que eu recomendo que você consuma um carboidrato simples e sozinho de forma isolada. Então a gente tem, por exemplo, banana com mel, bananada, um pão ou aquelas torradas, sabe, com geleia 100% fruta. Também pode ser usado suco de fruta, eu gosto muito de suco de uva em uns 150 ml, suco de laranja também é uma boa opção. Essas são opções de pré-treino quando você tem pouco tempo, de 20 a 30 minutos. Uma coisa que as pessoas erram muito é usar gordura ou proteína ou fibra antes desse pré-treino rápido. Então, por exemplo, banana com pasta de amendoim. Não é tão interessante, porque a pasta de amendoim tem muita gordura, ela vai retardar o uso do carboidrato da banana para o seu treino. A mesma coisa a banana com aveia, ou, por exemplo, um iogurte com proteína, e com whey protein. Isso só vai valer a pena se você tiver um pouquinho mais de tempo. Se for um pré-treino rápido, a gente vai pensar em carboidrato sozinho. Agora, se você tem mais tempo, uma hora e meia, você pode fazer uma refeição um pouco mais completa. Então, por exemplo, esse cuscuz com frango e queijo, ele pode ser um pré-treino e um pós-treino. A gente já vai falar do pós, tá? Agora, se você tem, por exemplo, 2 a 3 horas, se você malha 3 horas da tarde, por exemplo, não é todo mundo que pode, mas tem gente que malha essa hora. Se você malha 3 horas da tarde, o seu pré-treino pode ser o seu almoço ali em torno de 1 hora. Tá ok. Um almoço com salada, arroz, feijão, proteína. Vai ser uma refeição completa que você precisa de mais tempo para digerir, mas que vai servir de pré-treino. Em relação à suplementação do pré-treino, tem muita gente que usa suplementação de carboidrato, então tem suplementos, né, que são só o carboidrato, palatinose, maltodestrina. Eu gosto para alguns tipos de exercício, por exemplo, corrida, mas eu sempre prefiro comer. Eu, Ana, acho mais interessante comer um pouquinho antes, essas opções, por exemplo, que eu falei práticas, banana com mel, pão com geleia, do que usar o carboidrato, um suplemento de carboidrato ali. Outro tipo de suplemento que também acontece, muita gente usa, é suplemento com cafeína. E aí a gente tem, né, cafeína, taurina e outros estimulantes que vão te dar mais foco, mais ânimo, entre aspas. O que mais faz efeito nesses suplementos é a cafeína. Então, às vezes, um bom cafezinho preto também já vai resolver esse problema. Durante o treino. Bom, se for um treino ali até 1 hora de duração, dificilmente você vai precisar consumir alguma coisa no meio, tá? E isso lembrando o que eu já falei, se a sua alimentação do dia como um todo estiver adequada. Agora, se é um treino de alta intensidade ou de duração mais longa, você pode precisar de o que a gente chama de um intratreino, que o mais interessante seria, mais uma vez, os carboidratos, muito usado o gel de carboidrato, que tem que ter atenção na qualidade, na lista de ingredientes, pegar um gel que seja o mais limpo possível e testar antes de usar esse gel, tá? Não usar, por exemplo, direto numa competição. Porque tem muita gente que tem reação intestinal usando o gel. Pode dar diarreia, pode dar dor de barriga. Enfim, tem várias entrelinhas aí.
Por isso que suplementação, gente, tem que ser muito bem pensada e tem que ser orientada por um profissional capacitado, que no caso, nutricionista, né? Mas a gente também pode usar bananada, sachêzinho de mel, de doce de leite de intratreino. Doce de leite, aproveitar para falar dele. Muita gente gosta de usar de pré-treino, não é a opção que eu mais gosto, porque eu acho ela mais industrializada, não seria a palavra. Não é a melhor nutricionalmente falando, mas em questões de carboidrato poderia sim ser uma opção. Mas eu ainda prefiro a geleia 100% fruta, bananada, mel. Mas nessa opção de intratreino, bananada, gel de carboidrato poderiam ser opções interessantes. Deixa eu colocar isso aqui pra fazer, que aí vocês vão conseguir ver ainda nesse vídeo como que fica esse cuscuz, que é muito gostoso. Pera aí. Continuando enquanto ele tá no fogo. O pós-treino, gente, a gente tem que pensar em uma refeição que seja um pouco mais completa. Então, o ideal é que tenha carboidrato e proteína. Esse pós-treino, ele pode ser tanto o seu jantar, o seu almoço, uma refeição completa, como também, mais uma vez, estou usando aqui o exemplo do que a gente está fazendo, o cuscuz com frango, mas pode ser um pão com ovo, pode ser o seu café da manhã. Então, pós-treino é interessante que tenha carboidrato e proteína, porque a gente vai ter ali uma reconstrução muscular, uma recuperação do seu corpo de forma adequada. Além da alimentação nesse pós-treino, a gente pode pensar também na suplementação, tá? Não tem um suplemento que seja necessário. O que ficou mais conhecido aí é o whey protein. Você já deve ter visto a pessoa que sai da academia chacoalhando aquela garrafa com whey protein dentro. Hoje a gente sabe que você não precisa consumir proteína imediatamente após o seu treino, porque a janela de construção de músculo é muito maior do que a gente pensava antigamente. Então você não precisa beber teu whey protein 20 minutos, 15 minutos imediatamente após o treino, tá? Fica tranquilo, meu jovem. Agora, esse whey protein, ele é substituto de proteína. Então ele pode sim entrar ali numa refeição pós-treino em que você não vai conseguir comer uma carne, um frango, um atum, enfim, que você não vai conseguir ter essa proteína em maior quantidade. Então o whey ele pode entrar como substituto, mas não necessariamente você precisa dele. Cuscuz prontinho, quero saber, me conta aqui embaixo nos comentários se você comeria. Tem aqui o frango desfiado, queijinho. E se você está buscando emagrecer de forma inteligente e definitiva, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo que me ajuda muito. Além disso, claro, se você quiser uma dieta calculada 100% para você, que se encaixa na sua rotina, eu atendo no Rio de Janeiro e Ipanema, presencialmente, mas online também para o mundo inteiro. Beijos e até o próximo vídeo. Vamos comer?